depois de muito tempo eu decidi voltar. Eu sei que pode parecer estranho, desde a última vez que eu postei aqui no YouTube, eu acho que foi há 9 meses atrás, mas eu já não estava mais aparecendo, eu não estava mais pondo o meu rosto. Tem muitas coisas que aconteceram nesse tempo e motivos também por que eu não apareci, e eu gostaria de comentar, falar, conversar com vocês nesse comeback, né? Porque dessa vez eu tô voltando e acredito que vai ser pra ficar. Eu espero, né? Mas não temos vinheta, então não vou falar solte a vinheta. Eu acho que isso talvez não vai ser uma coisa tão próxima que eu vou conseguir fazer. E eu tenho que parar de olhar pra tela. Eu já até perdi o costume de gravar pro YouTube, né? Porque quando eu gravo pro Reels ou TikTok é tão rápido, é tão dinâmico que mesmo tendo a câmera aqui, né, olhando pra tela, eu não olho pra tela, eu olho pra lente. Mas então, esse vai ser um vídeo muito longo. Eu separei aqui até alguns tópicos pra poder falar pra vocês. Porém, não é um vídeo com roteiro. Isso daqui não é um roteiro, eu só tenho tópicos realmente que eu quero falar, porque eu quero que isso daqui seja o mais natural possível, né? Vai ser uma conversa realmente, vai ser um bate-papo. Eu não sei quantos minutos vai dar. Não sei se vai dar 10 minutos ou se vai dar 30, mas eu vou postar do mesmo jeito. E talvez eu tire uns fragmentozinhos disso daqui pra poder postar no Instagram também. Mas então, vamos por tópicos, né? O cenário tá muito bem improvisado aqui, porque eu tô numa casa nova, eu tô morando... Depois eu falo sobre isso, mas eu tô morando em um outro lugar. E eu ainda tô me adaptando. Esse daqui é o meu quarto, né? Ainda tô me adaptando com esse cenário aqui de como vai ser as coisas, tentando montar algo que fique confortável. Então aqui eu tenho um LED que eu comprei novo, que eu também vou comentar sobre isso. Aqui tá o meu rebatedor, iluminando o LED pra poder não deixar essa parte aqui muito escura, com uma sombra muito forte, que eu não gosto. E aqui tem um bastãozinho de LED, que tá fazendo essa luzinha aqui, ó, no meu cabelo, que eu acho bem bonito, né? Depois que eu comecei a criar isso, eu achei legal. E ali tem um painel que era antigamente o painel que ficava fazendo a minha luz principal, que eu troquei graças a essa tocha, não sei se pode falar isso, mas vamos supor que ele seja um LED. E ele, por enquanto, ele ainda não tem aquele difusor grandão. Ele veio com uma coisinha que depois eu vou falar sobre isso num vídeo específico pra ele. Que eu pretendo voltar a trazer esses videozinhos de unboxing, né? Falando sobre o produto tal, que eu acho muito legal. Eu já perdi diversos conteúdos que eu poderia ter criado em relação a todos os equipamentos que eu já consegui conquistar durante esse tempo que eu tô criando conteúdo aqui pro YouTube, né? E também trabalhando no Instagram. Mas vamos por tópicos. E eu quero falar sobre o porquê que eu fiquei sumido, né? Então esse daqui é o primeiro tópico que eu vou até já arriscar aqui. Mas enfim, o motivo de eu ter sumido é realmente teve inúmeros fatores assim. Mas um deles foi porque eu me mudei. Eu tô morando hoje em Cabo Frio, né? Cidade do região do Lago Interior aqui do Rio de Janeiro. Não é o meu ponto final, onde eu decidi morar definitivamente, efetivamente, né? Mas é um ponto onde eu me encontrei com favorecimento à minha pessoa no atual momento que eu encontro da minha vida. Então, eu tô morando hoje aqui, mas eu viajo bastante. Eu tô sempre em São Paulo e principalmente quase todos os meses, na verdade, eu tô no Rio de Janeiro. Então, eu tô sempre descendo, fazendo trabalhos. Eu voltei recentemente agora de trabalhos que eu fiz em São Paulo. Eu já fui pra São Paulo 2 meses seguidos esse ano, mas esse ano só, em agosto ainda, eu já fui, eu acho que 4 vezes pra São Paulo. Então eu tô sempre visitando bastante, tô sempre viajando muito a trabalho, eu acho isso muito legal. Mas eu morava em Belo Horizonte, até pouco tempo atrás, acredito que meu último vídeo lá onde eu apareci falando, né, que eu tava até, eu acho que dando uma aula de Photoshop aqui no canal. Eu morava em Belo Horizonte, hoje eu não moro mais, mas de vez em quando ainda vou lá pra Belo Horizonte. Mas foi por esse motivo... Ah, não. Esse é um dos motivos que eu fiquei sumido, né? Mas o outro motivo também é porque eu fiz parceria com uma empresa de marketing, né, estratégico. E eu tava fazendo a parte do audiovisual deles, né? Eu fazia tanto fotografia, tanto filmagem, essas coisas todas. Então, eu tava extremamente sobrecarregado, assim, sabe? Pegando muito, muito trabalho. Então, eu acabei procrastinando também. Vou confessar pra vocês que não foi uma coisa que, tipo, eu não tenho tempo nenhum. Eu realmente tava com um tempo um pouco mais escasso, mas eu tinha tempo se eu quisesse, né? Então, eu acredito que foi mais procrastinação. Muitas coisas acontecem, né, na nossa vida que a gente acaba deixando... Eu vi até uma coisa muito interessante um dia desses, não lembro se foi no TikTok, se foi no Threads, né, porque eu tô bem presente lá no Threads também, mas era algo que falava assim: se você se doa e faz o melhor pro seu cliente, por que você não pode fazer pra você mesmo? Porque você é o seu cliente. Né? Por exemplo, pro meu caso, eu trabalho com audiovisual e eu quase não tô... Voltei a postar agora no Instagram, lá no feed. Eu aparecia muito nos stories, não também meu rosto. Mas postava muita coisa nos stories, muito conteúdo, bastidores, uma penca de coisas ali, meus projetos e tal. Mas eu não tava postando, criando conteúdos pra mim. Igual isso aqui que eu tô fazendo aqui com vocês agora, tô criando esse conteúdo aqui agora.
né? Algo que depois eu também, depois que terminar esse vídeo, provavelmente eu vou criar alguma coisa pro Instagram, pro TikTok, porque eu tenho uma lista. Literalmente, eu devo ter, tipo, 50 conteúdos que eu já escrevi roteiro, que eu já até gravei, tem alguns que eu já até gravei e eu não fiz. Porque tem sempre esse negócio, nossa, eu preciso priorizar cliente, eu preciso sempre botar o cliente ali. Eu não tô falando que isso é um problema, isso é uma coisa ruim, de a gente priorizar o cliente, de a gente fazer com que ele seja a nossa prioridade, até porque querendo a gente precisa pagar contas. Mas eu digo que, tipo assim, a gente também é nosso próprio cliente, né? Eu tenho diversos projetos que eu quero lançar. Por exemplo, tem um roteiro que eu escrevi que era pra mim quando eu completei meus 30 anos de idade. Eu escrevi ele com 29, beirando meus 30 anos. Que era um roteiro bem emotivo, bem inspiracional. É algo que fala sobre a minha vida, é a minha história, né? Pelo menos um pedaço dessa minha história ali. É algo que eu necessitava falar. Eu comecei terapia tem mais de um ano, foi justamente por isso que eu acabei criando esse roteiro. Então foi coisa de processos da minha evolução terapêutica, né? A minha evolução mental, vamos botar assim. Então, eu escrevi aquele roteiro, eu decidi gravar aquilo pra que eu postasse nos 30 anos. O roteiro começava realmente assim, tipo, hoje eu fiz 30 anos eu fiz hoje, mas o que será que eu fiz nesses 30 anos? Um roteiro, né, porque hoje vamos voltar que a gente tem IA, há um tempo atrás quando eu criava conteúdo a gente não tinha IA tão presente assim, mas foi um roteiro totalmente escrito por mim, até porque é a minha história, não tem IA, não tem nada, mas eu criei algo que realmente é muito impessoal meu, sabe? E eu queria poder compartilhar com todo mundo isso e eu procrastinei demais. Hoje eu tenho 31 anos. Eu já fiz 31 anos, eu faço em maio. Então já passou do tempo de eu fazer esse vídeo, já passou do tempo de eu poder produzir esse curta-metragem, né? Então esse ano sai esse curta-metragem, daqui a pouco eu tô esperando só isso pra eu poder cortar esse cabelo, que eu já não aguento mais esse cabelo. Eu tô muito, muito ansioso pra isso, pra este momento, pra esse evento maravilhoso. Então, me perdi de novo na minha linha de raciocínio, de não ter roteiro é isso, né? Mas enfim, é um dos motivos na qual eu acabei demorando aqui pra poder aparecer no canal, né? Porque o canal é algo que eu gosto muito de conversar. No Instagram, no TikTok, a gente tem muito tempo ali corrido, né? A gente tá tão correndo quanto tempo, mas eu voltei a consumir, voltei não, já tem um tempo que eu já tô consumindo de volta conteúdo no YouTube. Eu vejo que as pessoas estão comentando muito sobre essa necessidade da gente ter vídeos mais longos, né? Vídeos mais profundos realmente de conteúdo, não é uma coisa muito rasa que a gente tá fazendo muito rápida. Não tô falando que o TikTok e o Instagram sejam um problema, eu acredito que pelo contrário, mas são plataformas, sabe? São caminhos diferentes, são meios de comunicação diferentes. E eu gosto muito desse conteúdo mais falado, desse conteúdo mais profundo, que a gente consegue trazer bastante assuntos aqui pra poder abordar. Não é uma coisa muito rápida. Por exemplo, acredito que eu já bati aqui 2 minutos desse vídeo, não é uma coisa que eu já tinha que ter acabado se fosse pro Instagram ou pro TikTok. O fone de ouvido tá preso aqui, no meu cabelo. Do nada, né? Mas é porque essa blusa ela é muito rente aqui, então eu não consegui prender ele aqui, que não ficasse aqui no meu pescoço me enforcando. Então eu prendi aqui no meu cabelo e eu acho que o áudio tá bom. Provavelmente deve ter feito algum porra de barulho agora, nesse momento que eu mexi aqui, né? Mas enfim, esse foi um dos motivos pelo qual eu fiquei sumido, né? Um deles, ou a questão da produtora, a questão de eu ter me mudado e eu acabar sempre procrastinando pra mim mesmo, né? Aí agora, vamos falar sobre meus últimos trabalhos. Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu, junto com essa empresa de marketing, também fora dessa empresa de marketing, eu acabei hoje trabalhando com áreas... Ai, tem muito assunto pra mim poder falar disso. Porque quando eu me mudei aqui pra Cabo Frio, eu tava, tipo assim, sem clientes ali naquele momento, né? Eu tava bem apertado em relação à questão de clientes. E eu acabei pegando um projeto pra mim pra Angra dos Reis. Isso foi ano passado, eu me mudei pra Cabo Frio em julho do ano passado. E eu acabei pegando um projeto de um cliente em Angra dos Reis, onde eu trabalhava com política. Só que o detalhe não é nem a política em si, eu não fiquei tão de frente assim com a política. Eu fiz bastante edições, trabalhos de edições dentro da política. A gente teve que ficar dentro do QG, a gente ficava, tipo, residindo ali em Cabo Frio não, perdão, em Angra dos Reis, pra poder trabalhar ali diretamente, 24 horas e tudo mais, né? Mas é legal, tive uma experiência muito diferente do que eu tô acostumado. Eu saí muito da minha zona de conforto, isso foi muito massa. Eu tive trabalhos com outros tipos de pessoas que foram incríveis, tanto filmmakers, quanto editores, quanto repórteres, que o engraçado é que tivemos duas repórteres que trabalham lá com a gente, foi maravilhoso. E eu fiquei muito junto com essa repórter, foi como se fosse o filmmaker, né? Ela me chamava de cineasta, dessa repórter. Eu achei muito legal porque era um nicho muito fora do meu. E eu sempre fui muito sincero, tipo assim, eu não sei fazer, mas eu não tô me impedindo de aprender.
E eu aprendo muito rápido. Eu sempre, em toda a minha vida, tudo que eu fiz na minha vida, por exemplo, fotografia, hoje eu tenho 6 anos de fotografia. E vamos supor que 4 anos de fotografia, tudo que eu aprendi foi sozinho. Foi sendo autodidata, aprendendo no YouTube, aprendendo, procurando vídeos e por aí vai. Eu não fiz cursos. Depois eu comprei uns 2 cursos, mais ou menos, de fotografia, mais para poder aprimorar algumas situações que eu queria saber como funcionava realmente mais profundo, que eu não tava achando. Mas eu sempre fui muito autodidata. O audiovisual mesmo, por exemplo, eu comecei muito no audiovisual, assim, tipo, vou ver vídeo e vou fazer. Até hoje ainda tem muita coisa que eu procuro vídeo no YouTube e eu consigo fazer. E o mais legal dessa repórter é que ela foi muito como uma mãezona, assim, pra mim mesma, sabe? Ela me abraçou e falou assim, não, eu vou te ensinar. Porque, por exemplo, no audiovisual, no cinema, né, porque eu estudei cinema, assim, mais ou menos, né, por alto, a gente tem uma linguajar diferente para alguns termos técnicos. Por exemplo, a gente chama de voice-over. É quando a gente vai gravar um áudio para poder botar naquele vídeo. Como se fosse uma dublagem, né? Vamos botar assim. Aí, se eu não me engano, ela chama de... Ai, agora eu não vou lembrar. Nossa, eu martelei para poder aprender isso. Mas agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é off. Acho que é isso, é quando não tem a cara e você chama de off. Aí tem a passagem. Passagem é quando, tipo assim, ela vai falar alguma coisa antes pra poder entrar um conteúdo, pra poder entrar, tipo, uma gravação que foi feita ali. Vamos supor que a gente foi gravar um hospital. Aí vai passar a cena desse hospital, então ela faz a primeira passagem, passa pra esse hospital a cena. Tem muitos termos que eu não sabia. Tipo assim, ela ficou falando comigo, acho que foi muitas vezes mesmo, eu perdi as contas, até eu conseguir pegar. Porque até eu transformar alguns termos que eu já tinha assimilado na minha cabeça pelos termos que eram certo, e alguns que eu nem conhecia, né, como essa questão de passagem, então foi um pouquinho assim meio complicado, mas ela foi hiper mega paciente comigo, eu tenho que agradecer demais a ela em relação a isso. E o mais legal é que também, às vezes eu falava assim, você já fez o voice-over? Aí tudo mais, ela falou, o quê? Aí, tipo, ficava nessa indiferença entre mim e o dela. Mas o mais legal, deixa eu botar meu celular no VibraCal pra poder não atrapalhar isso daqui, porque o assunto tá muito interessante. Mas o mais legal disso é que eu trabalhei a maior parte ali do tempo que eu fiquei em Angra dos Reis, trabalhando no quesito política, foi a reportagem, né? Foi matérias para poder falar sobre a política do local e tudo mais, o que iria melhorar em relação, mas era como se fosse um jornalismo, né? A gente trabalhou diretamente para alguns perfis de TV e tudo mais, e foi muito legal porque eu tive uma experiência muito diferente do que eu faço. Eu tava, tipo assim, o primeiro trabalho que eu fiz lá, relacionado ao jornalismo, eu gravei em log. Aí depois eu pensei assim, nossa, eu tenho um processo de edição que eu funciono assim. Eu boto tudo no Premiere, do Premiere eu crio minha linha do tempo, eu faço meus cortes bonitinho, pum, montei a linha do tempo ali bonita. Depois disso eu exporto a timeline, né, o FXML, pro DaVinci Resolve, que eu faço a coloração no DaVinci Resolve, que eu acho que lá eu consigo ter um perfil de cor mais profundo, eu consigo trabalhar melhor o log lá. Aí depois disso eu devolvo pro Premiere, mas eu não faço mais nada nisso, só faço os cortes novamente e mando por After Effects caso eu precise fazer algum motion. Se eu não precisar fazer nenhum motion, aí eu termino ali no Premiere mesmo, botando legenda no Premiere e fazendo os sound effects e trilha sonora, essas coisas no Premiere. Entendeu? Então eu tenho esse processo, assim. Se tiver motion, vai ser Premiere, DaVinci Resolve, Premiere, After Effects, Premiere. Se não tiver motion, vai ser Premiere, DaVinci Resolve, Premiere. E é assim que funciona. E eu gravei meu primeiro vídeo lá com S-Log, porque, tipo assim, eu vou trabalhar com cores e que não sei o que, e bah. E, gente, eu tinha uma câmera de... Vamos botar como se fosse uma câmera de entrada pra trabalhar com audiovisual, né? Que era uma ZV-E10 Mark I. Hoje eu tenho a Mark II aqui. Alguns conteúdos que eu fiz aqui no canal aqui, foi feito com a Mark I. E eu, tipo assim, hoje eu olho assim, nossa, mesmo com pouco conhecimento que eu tinha em relação à câmera, eu consegui extrair um bom conteúdo dela. Eu tenho conteúdos, eu vou até deixar aqui, mais ou menos, né? Alguns conteúdos que eu fiz. O primeiro conteúdo que eu fiz com a ZV-E Mark I e o segundo conteúdo e o último conteúdo que eu fiz com a ZV-E Mark I também. Esse daqui eu já tô gravando com a ZV-E Mark II. Então aqui tem a diferença de ser. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas a diferença de ser tipo 60 FPS a 4K, né? A gente tem o 422, então para trabalhar com colo ele acaba sendo um pouco melhor também. Eu tô gravando agora em S-Log 3 na ZV-E10 Mark I eu gravava em S-Log 2, né? Porque tem aquele negócio de 8-bit, não sei, pelo menos era tudo que eu tinha visto na internet sobre, né? Mas enfim, então eu tive uma oportunidade muito loucas de matérias que a gente fez lá em Angra dos Reis, que foi muito legal. Teve uma que a gente entrou no meio de um lago, assim, sabe? A água ficava mais ou menos até a nossa barriga e a gente gravando ali pra explicar que o lago era curto demais pra poder passar barcos ali de cargas, né? Que levavam peixes, essas coisas pra fora, por causa que a terra tava muito alta, então tinha que fazer... Agora eu não lembro de nada, gente, nenhum termo técnico que
a gente foi falada ali na hora, mas eu ainda tenho as matérias. Que tinha que cavar ali para poder passar o barco. Mas enfim, então é isso. Aí eu fiquei lá, fiquei aproximadamente, eu acho que foi 45 ou 50 dias lá no trabalho e voltei para Cabo Frio. Então, tipo, eu ainda tava meio um pouco escasso, assim, de trabalhos, assim, por fora. E eu acabei fazendo essa parceria com essa empresa de marketing. A gente começou a fazer uma parceria na qual eu prestava serviços para eles de audiovisual, não só para a empresa, um B2B, mas também para clientes da empresa. E foi muito legal que eu comecei a trabalhar com marketing médico, né? Eu comecei a atender bastante da área médica. Eu sempre fui muito, muito, muito bom. Eu me considero uma pessoa muito boa em questão de construção de roteiro, em questão de ideias, até porque eu consumo muito a internet, eu consumo muito o TikTok, o Instagram, o linguajar que a gente tem aqui nas redes sociais. O YouTube ainda é uma plataforma nova pra mim, né? A comunicação que a gente tem aqui. Então esse vídeo eu não sei se ele vai performar bem, se não vai performar, mas talvez ele não performe nem tanto, porque eu tô falando mais para as pessoas que me conhecem pelo menos um pouco, né? Então pra quem não me conhece, tudo que eu tô falando aqui talvez não seja tão interessante, ou sim, porque eu tô falando um pouco de experiências também. Mas enfim, e foi muito legal, eu consegui entrar um pouco nesse nicho. Hoje eu já atendi muitos médicos, assim, diferentes. E é uma área que eu gosto bastante, é uma área que eu já me aprofundei bastante sobre o conteúdo. Então eu já sei bastante, assim, como direcionar e guiar os clientes para poder se comunicar diante do Instagram. E eu acho isso muito, muito legal. E ultimamente também eu tô pegando bastante a área de alimentos, né? Tipo, eu já peguei confeitaria, que foi até um trabalho recente agora que eu fiz em São Paulo. Peguei uma hamburgueria também, peguei um restaurante, uma pizzaria. Então são trabalhos muito legais, sabe? Porque é muito diferente um do outro, porque, por exemplo, o marketing médio, a gente mexe muito com a comunicação, né? A forma que as pessoas se expressam verbalmente com as outras pessoas, com as falas para as outras pessoas, né? Para os telespectadores, para quem tá assistindo do outro lado da câmera. Já a questão do alimento, 80% não tem nem fala. É só realmente, tipo, mostrando processos, fazendo um storyboard ali da montagem do produto, um storytelling, né, no caso, da montagem ali do produto e tal, de como é ter aí pra mesa, a experiência do cliente e tal. Então, é muito legal. Eu ainda continuo atuando na fotografia, mas vamos supor, hoje eu tenho 6 anos de fotografia, mas 30% eu acho que hoje é fotografia que é presente na minha vida. E é muito engraçado pensar nisso. Eu vou me perder um pouco no assunto, mas eu acho que é importante eu falar sobre isso. Porque durante muito tempo na minha vida, eu não quis largar a fotografia. Eu queria que a fotografia fosse meu ponto principal para mim poder viver, para mim poder me sustentar e ser adiante, né? Crescer profissionalmente. Só que hoje, com a tecnologia que a gente tem, e aonde eu me encontrava, né? Eu não era uma pessoa extremamente famosa, um fotógrafo famoso e tudo mais, que tava estouradaço, não. Eu era um profissional referência já na área, no nicho que eu tava trabalhando, principalmente voltado para pessoas de pele preta, mas não era uma pessoa extremamente conhecida. Então não era tipo assim, nossa, eu tô fazendo por mês agora 10 mil reais de fotografia. Eu tô sendo bem transparente aqui para vocês. Então, eu fiquei muito osso duro de tentar largar a fotografia e tentar entrar pra filmagem. Eu já vi conselhos de outras pessoas que falavam pra mim: olha, por que você não foca mais na filmagem? A filmagem, ainda mais agora que o TikTok já cansou de estourar, tá todo mundo tendo preferências com gravações, com filmagens e tal. E eu ficava tipo assim, eu não sei, eu não quero. Porque a minha vontade de trabalhar com a filmagem era trabalhar cinema. Eu tenho um roteiro de um curta-metragem que eu escrevi, que é de comédia, que ele foi inspirado em Todo Mundo em Pânico. E esse roteiro eu escrevi, se não me engano, em 2016 ou 2015. E eu nunca botei ele pra frente. Eu já mostrei pra algumas pessoas, riram pra caralho, porque é um curta-metragem bem engraçado até. É bem inspiradão no Todo Mundo em Pânico. Mas aí teve diversos fatores. Quando eu comecei a iniciar a gravar esse curta-metragem, alguns amigos meus, que tudo era de graça, né? Eu não tinha câmera, seria com o celular que eu ia gravar, eu não tinha equipamentos de iluminação ou microfone. E esses amigos começaram a entrar na faculdade, então a gente acabou não tendo tempo mais pra poder fazer, entendeu? Aí depois a gente começou a entrar nessa... Vocês podem até me levar um pouco mal do que eu vou falar agora, mas entrar numa militância exagerada. Eu sei que é importante a gente se comunicar, se posicionar e bater de frente com alguns assuntos, mas a gente entrou numa militância muito exagerada, principalmente no Twitter. E eu tinha muito medo de lançar esse meu curta-metragem, porque esse meu curta-metragem, ele tem uma mensagem. Ele não é só uma comédia
escrotona. Não, ele tem uma mensagem por trás de toda aquela comédia ali. E as pessoas não interpretaram da forma que eu gostaria. E eu acabar sendo cancelado e acabar com a minha carreira muito antes mesmo de começar, né? Então, eu me perdi um pouquinho no assunto aqui, mas eu vou me achar, peraí. 2 horas depois... Infelizmente, um vídeo sem roteiro é isso. É um vídeo que a gente acaba podendo se perder do assunto. E eu ainda avisei vocês que eu ia me perder, né? Mas enfim, aí eu acabei começando a trabalhar com... aí a minha área era cinema, né? Eu entendia, eu estudava mais um pouco sobre cinema. Então, falar sobre estratégia, marketing, essas coisas todas na internet, era uma área nova pra mim. Então, foi uma área experimental também, sabe? Eu sabia sobre posicionamento, essas coisas todas, mas eu não sabia sobre marketing. É uma das coisas que na minha vida foi uma falta, sabe? Um ponto em falta que faltava ali. Um ponto em falta que faltava, misericórdia, mas enfim. Então, eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a me tornar um pouco mais de referência. Hoje eu tenho conteúdos que eu considero, não só o que eu considero, mas o que clientes também falam pra mim, que são muito bons de verdade, e pelo incrível que pareça, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês podem até me julgar, mas eu comecei a trabalhar profissionalmente com audiovisual tem menos de um ano, se eu não me engano. Antes eu fazia alguns videozinhos, tinha uma câmera T6 normal, era uma Canon T6, não era nem T6i, eu fazia uns vídeos, mas eu tinha um problema ali, porque eu ficava assim, gente, mas eu vi o canal do YouTube da pessoa, dava pra mexer aqui na abertura de diafragma, dava pra mexer aqui na configuração de ISO, essas coisas, se eu não me engano, acho que o ISO dava pra mexer, não dava pra mexer no obturador e no diafragma. Aí eu ficava, misericórdia, aí eu descobria 70D. Aí eu, vou comprar a câmera, a Canon 70D pra poder fazer isso. Aí eu tava fazendo, e pá, que não sei o quê, mas aí eu ficava assim, gente, gravar com o celular tá mais bonita a imagem. Aí tinha, porque 70D, ela tinha até o foco que capturava, né, se eu viesse pra cá, o meu olho tava bem preenchido, tava bem posicionado ali, né, rastreado, mas ela era Full HD. Então, tipo, no momento que a gente tava, teve até uns trabalhos que eu acabei não conseguindo pegar na época, porque pediam no mínimo 4K, e eu não entregava isso, né. Ela é Full HD, aí se eu não me engano, acho que era 30 FPS, ela fazia 30 FPS, eu acho, não tenho certeza. Ou ela fazia 24 FPS, e Full HD ela fazia... Não, era 30 FPS no Full HD, e 60 FPS no 740, 720p, não sei. Tipo assim, VGA deve ser essa porra, nem sei. Mas então, aí eu fui e consegui pegar a Sony ZV-E10. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos com a Sony. Não, pra vocês verem, com a Canon 70D eu ainda fiz alguns trabalhos. Isso, eu acho que foi bem no comecinho mesmo do meu audiovisual, assim, que eu comecei a me considerar, né? Que eu fiz um trabalho que era um comercial básico, assim, que era em parceria com Influencer, da Belly. Aí eu fiz um outro pra uma loja de móveis, que também foi em parceria com Influencer. Eu fiz um que foi eu mesmo fazendo como influencer pra Licor 43, né? Foi o patrocínio que eu fiz pra Licor 43, também foi com a Canon 70D. Eu vou deixar alguns vídeos aqui passando, né? Aí vocês vão ver mais ou menos se eu tiver desse material, porque tem um tempo, né? Isso daí já tem um pouco mais de um ano, porque a ZV-E10 eu comprei ano passado e eu acabei sendo levado a câmera, né? E essa daqui eu comprei tem alguns meses, não tem muitos meses não. Mas enfim, então é isso, né? Eu acho que eu falei muito, eu me perdi demais e depois qualquer coisa, se vocês assistirem esse vídeo, deixa aqui nos comentários que aí eu falo sobre algo que eu me perdi. Mas aqui é um vídeo bem grande, né? A gente já tá em quanto tempo? Não sei não. Tá, 24 minutos ali de gravação. Talvez na hora que eu cortar, vire 15 minutos, eu acho. Mas vamos voltar pra cá. Falar sobre meus planos para o canal, que são trazer conteúdos mais informativos e criativos e também algumas aulas de Photoshop. Isso. O meu canal, um dos problemas na qual também eu fiquei muito parado com o canal, porque eu tava meio perdido no que eu quero fazer para esse canal. O que realmente eu quero destinar ele, qual público eu quero conversar. E o detalhe é, eu quero conversar com todo mundo. Eu acho que eu não quero meio que hoje, né? O meu canal é um canal que eu posso ter começado ele, acredito, em 2016, mas eu nunca tive realmente uma frequência com esse canal. É um canal que ele só existia ali. Eu postava um vídeo, demorava 2 anos, postava outro, demorava 5 anos, postava outro. Exagerei agora, né? Mas vocês entenderam. Então é isso. Se vocês entrarem aqui no meu canal, vocês vão ver o quê? 20 vídeos. Então desde 2026, 20 vídeos. Misericórdia, né? Então o objetivo hoje do canal, hoje, né? Pode ser que daqui a alguns meses ou um ano eu mude meu pensamento. Mas o objetivo hoje desse canal é eu trazer os conteúdos que eu gosto de conversar.
esse conteúdo aqui mais falado, um conteúdo mais criativo, onde vocês vão ver efeitos, transições, não sei o que, porque aí, meu amor, eu vou botar minhas habilidades que eu aprendi em jogo. E é isso, é conversar, sabe? Eu quero trazer conteúdos criativos, esses conteúdos mais informativos, eu quero trazer open box, né, de produtos que eu compro pra poder falar mais ou menos, por exemplo, eu vou trazer, não essa semana, né, talvez, mas sobre esse daqui eu comprei um LED da Ulanzi, então eu quero falar pra vocês como é que é, já era um objetivo meu há um tempo atrás, também daquele painel que já tá todo destruído, mas eu acho que ainda tenho cenas dele quando ele chegou, que eu nunca gravei. E quero trazer esses open box, né, essas coisas assim pra poder mostrar pra vocês. Eu quero trazer também, principalmente, falar sobre Photoshop. Eu acho que mesmo hoje a gente não tanto mais ouvindo falar sobre fotografia, pelo menos talvez é porque eu saí um pouco desse mundo, mas eu tenho muito conhecimento com fotografia e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, sabe? As minhas técnicas, coisas que eu aprendi ao decorrer desse meu tempo, e eu não acredito eu que hoje, não posso dizer que meu pensamento mude, não sei, mas hoje eu não quero cobrar, eu acho que eu quero trazer esse conhecimento para vocês de forma totalmente gratuita. Eu acho que é uma coisa muito boa, principalmente para quem tá começando. Eu tenho alguns conhecidos meus que me seguem no Instagram e também amigos próximos meus que eu tive a oportunidade de ensinar alguma coisa dentro da fotografia, dentro do Photoshop. E eu acho que eu quero compartilhar isso de modo geral para todo mundo, sabe? Eu acho que é uma coisa muito legal. Então, é isso. Eu acho que eu falei demais. Eu não sei se eu vou falar mais algum... Não vou falar mais nada não. Acho que a gente termina aqui. E é isso o assunto. Esse vídeo aqui era só para poder falar mesmo que eu voltei. Comeback aqui meu. E é isso. Talvez eu já produza mais algum aqui. Eu tenho algumas cenas ali pra mim poder fazer pro Instagram. Então talvez eu aproveite esse momento aqui que já tá tudo montado pra mim poder gravar pro Instagram. Mas eu espero que vocês me sigam, né? Se inscrevam, né? Que no YouTube é diferente. Eu quero que vocês se inscrevam nesse canal. Eu vou tentar ao máximo deixar fluido esse vídeo aqui. Ele não vai ter tanto cortezinhos, a não ser onde eu realmente fiquei voando, que vai ser pouco, graças a Deus eu não voei tanto. E os assuntos que eu me perdi, se vocês quiserem ainda saber sobre os assuntos que foram perdidos, vocês podem comentar que aí eu falo algo sobre específico eles. E é isso, minha galera. A gente fica por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.